A Prefeitura não mediu esforços e já investiu para garantir o atendimento à população no enfrentamento à Covid-19, além de termos aplicado mais de 10 mil doses da vacina. Com o apoio do Governo do Estado e do Ministério da Saúde, mais 10 leitos de UTI foram instalados no Hospital Municipal em fevereiro. Para desafogar o hospital, a triagem e coleta de exames passarão a ser feitas na UPA do Morumbi. Os novos investimentos no setor da saúde reforçam o cuidado da Prefeitura para que toda a população receba um atendimento digno e eficaz. Desde o início da pandemia, o Hospital Municipal já passou por 4 ampliações e recebeu novos e modernos equipamentos. Mas sem a redução no número de casos, os esforços não funcionam. E o Sistema Municipal de Saúde também tem seus limites. Sabemos que a situação é difícil, mas este é o momento mais crítico que a cidade já passou. Apenas unidos sairemos vitoriosos dessa guerra contra um inimigo invisível. A cidade precisa do seu apoio. Boa noite a todos. Eu sou o Fábio Marques, diretor técnico do Hospital Municipal. Sejam muito bem-vindos à live da Prefeitura nessa quinta-feira. Eu estou aqui com mais 2 médicos, a doutora Conceição, que é infectologista da cidade de Foz do Iguaçu e também médica do Hospital Municipal, e com o doutor Alessandro Machado, que é médico também do Hospital Municipal e que passa visitas nas unidades de terapia intensiva e atua como rotina nessas unidades. Antes de entrarmos nos outros assuntos em relação à questão do decreto relacionado às escolas, nós aproveitamos esse espaço aqui hoje para fazer um apelo à sociedade de Foz do Iguaçu e trazer um pouco da visão dos médicos que estão atuando na ponta com os pacientes para ajudar a população a entender melhor como se proteger dessa doença, como eles podem evitar alguns erros comuns que estão acontecendo com alguns pacientes, que faz com que eles se agravem e internem numa situação de maior gravidade. Então, boa noite, Conceição, boa noite, Alessandro. Boa noite. Se quiserem trazer um pouco da impressão de vocês no dia a dia, no atendimento dos pacientes. Tá. Não, eu acho que eu posso falar um pouco, que eu estou trabalhando no enfrentamento do Covid, na UTI, juntamente com outros profissionais, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, desde o início da pandemia. A gente está completando 1 ano. E a gente tem observado, principalmente nos últimos 60 dias, uma mudança em como os pacientes estão chegando até nós ao hospital. Os pacientes têm chegado num nível de gravidade muito maior e a gente tem observado que eles têm procurado muito tardiamente os serviços de atendimento médicos da cidade. Então a gente tem sentido que muitos pacientes, inclusive, chegam sem ter feito teste, exame de Covid, mas já há vários dias, mais de 10 dias, muitas vezes, com sintomas gripais. Então, isso, no nosso ver, tem contribuído muito para a gravidade dos pacientes e também o aumento da quantidade de pacientes nas UTIs. Né? E sem contar que quanto mais tempo o paciente fica, às vezes sem um diagnóstico efetivo, ele acaba conseguindo transmitir para mais pessoas, porque ele não entra, às vezes, no processo de isolamento, de restrição de contato, né? Então, acho que essa é uma doença que ela tem uma transmissão, principalmente por contatos, quando a gente tira a máscara, quando a gente conversa, enfim, em atividades próximas, né? Eu acho que até a doutora Conceição pode falar um pouco mais sobre isso. Então, pessoal, o que chama atenção, né? O que o Alessandro falou é super importante. Todos têm que ficar atentos para qualquer sinal ou sintoma de uma síndrome gripal, né? Então, hoje, uma síndrome gripal é igual a Covid. Então, se a gente começar com uma dor de garganta, um nariz escorrendo, uma obstrução nasal, é um sinal de alerta para a gente já comunicar no serviço, começar o isolamento dentro de casa, tudo para a gente estar evitando que a gente dissemine o vírus, né? Para a comunidade e para as pessoas que moram com a gente dentro de casa. E, assim que possível, de imediato, procurar por assistência médica. Né? Vocês podem começar com a teleorientação, eles vão estar recomendando quais são os sinais de alarme, vão estar orientando a questão da coleta do exame, né? no melhor momento, para que realmente, se tiver com a doença, para esse vírus ser detectável, né? A gente está recomendando preferencialmente
no terceiro dia do início dos sintomas. Então, a pessoa se perceber o tempo todo. Então, se viu que tem alguma coisa diferente, não fique esperando, vou esperar mais um dia, mais 2, ver se eu vou ter mais algum sinal ou sintoma. Às vezes, as pessoas não fazem nem um quadro febril, ou fazem uma temperatura muito baixa, né? E isso atrapalha um pouquinho. Geralmente, quem tem quadro alérgico associado, isso também é um fator confusional, não sabe se é uma rinite, eu não sei se eu estou com uma sinusite, e muitas vezes o quadro acaba se arrastando, e quando elas procuram por serviço de saúde, elas vão ver que elas estão com o vírus. E lembrando que a gente começa a transmitir até 2 dias antes do início dos sintomas, né? Então, por isso não esperar muito e tentar perceber qualquer sinal ou sintoma precocemente, para que a gente faça esse isolamento, que a gente procure assistência médica para a gente ser orientada, né? Todos sabem que a gente não tem um tratamento específico, não existe antiviral específico para a COVID. Hoje o que a gente tem são medidas não farmacológicas. Então, o ideal é que essa pessoa seja orientada em o que fazer e o que não fazer, e quando procurar o serviço médico, né? Para a gente diminuir o número de casos que a gente vem recebendo nos hospitais, né? Isso está sendo uma realidade. E, infelizmente, se essa busca é muito tardia, esses pacientes se agravam muito e muitas vezes não tem o que fazer. Apesar de todo o suporte de terapia intensiva, do fornecimento de oxigênio, né, mesmo que seja pela ventilação mecânica, que é a intubação que a gente comenta, a gente muitas vezes não consegue salvar o paciente. Então, para que todos fiquem em estado de alerta mesmo, qualquer sinal de piora, procurar de novo o serviço de teleorientação, eles vão estar recomendando em qual momento vocês devem procurar o serviço de saúde, tá? Não ficar aguardando tempo demais em casa, porque ela é uma doença silenciosa, né? A gente faz aquela baixa de oxigênio e muitas vezes a gente não percebe, né? E quando cai muito, que a gente tem um verdadeiro mal-estar, pode ser tarde. Então, que todos percebam em relação aos seus sintomas. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, assim, há um ano atrás, a gente falava muito que era uma doença que acometia principalmente as pessoas de idade, né? E a gente tem observado muito a mudança desse perfil epidemiológico. A gente tem cada vez mais atendido pacientes jovens, 20 anos, 30 anos. Então, a doença, o vírus, tem um processo de mudança, de mutação. Então, a gente faz um apelo para que não existe mais a questão de grupo de risco para o agravamento do Covid. Mas a questão maior são o comportamento de risco, né? O mais importante é a gente tentar diminuir a chance da gente adquirir o vírus, né? Da gente se contaminar, né? Quem está trabalhando à frente do atendimento também, e a população na sua vida, no seu cotidiano. E para isso a gente tem que fazer algumas medidas de contenção, de restringir uma série de ações que são, digamos assim, que a gente gosta de fazer, que é principalmente as interações nossas, cotidianas, sociais, né, que fazem parte da natureza da nossa realidade enquanto pessoas. Mas é justamente nesses momentos de descontração que você tem um aumento importante da chance da pessoa se contaminar, ou de uma pessoa mesmo estando assintomática, como a doutora Conceição comentou, né, ela já está transmitindo a doença, né? Então, a gente gostaria de deixar isso um apelo, até uma forma de esclarecer a todos e falar que esse é um momento difícil, único, que a gente está passando, mas a gente tem que enfrentá-lo de maneira racional, né? Entendendo principalmente as formas que a gente tem de evitar o contágio e principalmente começar, né, procurar o atendimento de serviço de saúde mais precoce, porque tem uma série de ações que podem ser feitas que diminuem o risco de complicação mesmo antes do paciente precisar de ir para o hospital. O que a gente também tem percebido é que as pessoas estão relaxando em relação a essas medidas protetivas. Então, quem já teve a doença ou alguma parte da população, né? Por exemplo, os profissionais da área da saúde já foram vacinados, alguns já estão completando a segunda dose. A gente vê, apesar de tudo que a gente está vendo na mídia e o que a gente está passando aqui na cidade, as pessoas relaxaram a questão do distanciamento social, do uso da máscara, né? Com facilidade as pessoas se aglomeram, às vezes é no momento de intervalo, no ambiente de trabalho, vão tomar um cafezinho junto, vão fazer uma refeição. Lembrando que, nesse momento, elas estão correndo um risco muito importante. Então, foi o que o doutor Alessandro comentou. Tem a questão do comportamento, né? Faz parte do ser humano, é importante ter aquele momento de descontração. Só que lembrando que se a gente não fizer de uma maneira ordenada e segura, a gente pode sim estar se colocando em risco nesse momento.
né? Então, não relaxar medidas, apesar de, eu fui vacinado, eu fui vacinada, eu já tive Covid. Lembrando que a gente não sabe por quanto tempo a gente vai ter aquela proteção e a gente tem as novas mutações. Inclusive, tem uma mutação brasileira que é de Manaus, que já está circulando de maneira sustentável em alguns estados, e a questão de tempo de chegar também no nosso município. Isso é um outro desafio, né? Ainda a gente não tem resposta se até esse perfil de mudança desses pacientes mais jovens, se pode estar atribuído ou não, né, a essa cepa. Então, a gente faz o alerta que a gente não pode, nesse momento, afrouxar nenhuma medida, nada muda. Independente de eu ter tido a doença, independente de eu ter tido acesso à vacina e, inclusive, estar com o esquema de vacinal completo. E aí, nesse sentido, tem pacientes que estão ali com 31 anos de idade, com 35 anos, chegando extremamente graves, né, no hospital municipal, com o pulmão ali 70% de acometimento, pacientes jovens indo para o tubo e evoluindo mal, gente. Então, a gente está num momento diferente da pandemia, existe uma superlotação dos hospitais em todo o Paraná, aqui em Foz do Iguaçu não é diferente, e a gente está vendo pessoas tendo dificuldade de conseguir ter acesso rápido ao leito qualificado no Paraná inteiro. Foz do Iguaçu fez um amplo esforço aqui para fornecer leitos, mas essa demanda ela não pode ser maior a nossa capacidade de atendimento. A gente tem um limite, né? A gente não consegue, mais que haja o esforço em ter mais ventiladores mecânicos, mais leitos disponíveis, a gente tem um limite também de médicos, né, para conseguir fazer esse atendimento com qualidade. E outros profissionais também, né? Assim, é todo um conjunto de profissionais que são necessários para dar um atendimento eficaz, eficiente, né? A gente conseguir dar o nosso melhor, a melhor assistência para que a pessoa consiga se recuperar, né? Então, a maioria dos profissionais estão trabalhando há um ano e em cargas horárias até maiores do que o usual. Nós também, enquanto profissionais, estamos cansados da pandemia, mas no dia a dia a gente tem que trabalhar mentalmente para a gente não permitir que esse cansaço interfira no trabalho que a gente está fazendo diariamente. Isso eu observo no meu dia a dia, no hospital, na UTI, ao olhar nos olhos dos outros profissionais, né, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, dos técnicos de enfermagem, pessoal da limpeza, né, pessoal da farmácia. Está todo mundo cansado, mas está todo mundo fazendo o seu melhor para que a gente consiga oferecer a melhor assistência possível para todo paciente que chega até o hospital municipal. E são pessoas que estão trabalhando na ponta, arriscando inclusive a própria família para poder cuidar dos outros. Então o que a gente pede e reforça aqui da população é compreensão e responsabilidade em relação a esse momento que a gente está passando. Esse, sem dúvida, é o pior momento da pandemia em Foz do Iguaçu, é o pior momento da pandemia no Brasil, e ele é pior também no sentido do acometimento de pessoas mais jovens, que são pessoas que circulam mais, que têm contato com mais pessoas e que chegam com padrão, inclusive na tomografia de tórax, um acometimento até mais extenso do que o esperado em relação ao que a gente estava acostumado. Então, o que a gente reforça aqui também, dentre os erros que a gente observa, em relação às medidas de distanciamento social, vale destacar um hábito comum aqui em Foz do Iguaçu, que é o compartilhamento de narguilé, compartilhamento de chimarrão, né? E isso daí contamina, né, gente? Isso aí faz com que as pessoas que estão naquela roda ali, participando de uma roda de chimarrão, se tiver uma pessoa ali assintomática positiva, a doutora Conceição falou aqui, o que é o assintomático? A pessoa não tem sintoma nenhum, mas às vezes ela já está com o vírus e ela só vai começar os sintomas depois de 48 horas. Essa pessoa pode estar na roda com você ali e vai te contaminar. E aí, depois de 5 dias, você vai começar a ter os sintomas. E o que a gente observa é que, às vezes, 3 dias depois, a pessoa, às vezes, já está começando a ter falta de ar. Então, é uma doença que progride de maneira muito rápida. E, às vezes, aquelas pessoas todas do grupo, ninguém estava com sintoma, mas uma pessoa ali que estava positiva contamina todo mundo. Então, não estamos no momento de aglomerações, de eventos sociais, de compartilhamento de narguilé, de chimarrão, de nada disso. Um outro ponto importante a ser destacado, evitem de não fazer mesmo nenhum tipo de automedicação. O acompanhamento médico ele é fundamental. E o que a gente observa na experiência positiva que nós temos tendo com o programa da Prefeitura de atendimento domiciliar do Covid, é que algumas medidas simples, iniciadas logo no início dos sintomas, ajudam demais. Ao exemplo, por exemplo, da hidratação. Uma coisa muito comum é a pessoa perder o paladar, para de beber água, não se alimenta direito, desidrata, e isso faz com que haja um prejuízo da imunidade dessa pessoa,
um prejuízo da função renal e às vezes as pessoas internam muito desidratadas no hospital. O atendimento domiciliar do Covid tem focado muito nessa condição da hidratação precoce do paciente. Ele é orientado pelo médico a separar uma garrafa de 2 litros e ali ele vai ter que tomar uma garrafa e meia daquela durante um dia inteiro. Todos os dias, mesmo que ele não consiga se alimentar, beber água, ele de alguma forma ele é estimulado a fazer isso. Se tiver com capacidade de hidratação, ele recebe um soro de hidratação oral e outras medidas de reposição vitamínica e tudo mais, dependendo do caso. É um atendimento individualizado. E isso não é o balconista da farmácia, não é a receita do vizinho que vai servir para você. Outra coisa também é o equilíbrio das comorbidades. A pessoa tem pressão alta, tem diabetes, tem asma. Então tudo isso precisa ter um acompanhamento, uma abordagem médica individualizada. E isso tem feito toda a diferença. Uma outra condição também no atendimento domiciliar, que tem gerado um resultado muito positivo, é a fisioterapia logo no início dos sintomas da pessoa, com os exercícios respiratórios, para que a pessoa possa aplicar. Então, esse recurso hoje existe, disponível para as pessoas na prefeitura, e a gente orienta a vocês, população, que entre em contato com o atendimento do programa do Plantão Coronavírus, para informar a situação de vocês, e vocês vão ser inseridos nesse processo. Eu gostaria de aproveitar também e trazer alguns números desse atendimento domiciliar do Covid para vocês. Em janeiro, o atendimento domiciliar do Covid atendeu 116 idosos, pessoas que têm uma taxa de mortalidade que vai acima de 15%, gente. Em janeiro, foram atendidos 116 pessoas. Apenas 8 pacientes foram internados e tivemos apenas 2 óbitos. Isso representa uma taxa de apenas 1,7%, em torno de 1,7%, 1,6%. Uma taxa bem baixa em relação ao que acontece quando a pessoa não tem um acompanhamento médico. Em fevereiro foram 166 atendimentos, 9 internações desse público de pessoas acima de 60 anos e apenas 1 óbito. Então isso mostra que com o atendimento individualizado do médico, a pessoa passa a ter uma chance muito maior. E a filosofia de trabalho do atendimento domiciliar do Covid é de preparar a pessoa para conseguir lidar com a infecção do Covid. Melhorar a imunidade dela, a qualidade do sono, a hidratação, equilibrar as comorbidades, as doenças prévias que ela tem, por exemplo, a pressão alta, o diabetes, a asma, para que ela possa lidar com o Covid de uma maneira mais tranquila. Mais alguma coisa que vocês gostariam de reforçar com a população? Eu acho que é só agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando e representando, na verdade, toda uma equipe que está no hospital agora, de plantão, trabalhando para atender as pessoas que estão numa condição mais grave. E eu gostaria de falar para quem está em casa, para se cuidar, que a gente está fazendo o máximo que a gente pode para salvar as pessoas, mas o melhor é a gente evitar a gente adquirir o vírus, né? O melhor é que a gente consiga alcançar um período que a gente tenha a vacinação de uma maneira coletiva, né? Extensa para toda a população, e a gente vai conseguir controlar melhor esse processo da pandemia. Queria agradecer, né? E acho que a gente, de uma maneira resumida, falamos coisas importantes. Não sei se a gente espera ter conscientizado um pouquinho mais a população, principalmente os jovens, né? Fazer o alerta que não é só aquele idoso, aquela pessoa que tem uma comorbidade, né? O que a gente chama de grupo de risco. Infelizmente, ele pode acometer qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer classe social, né? Qualquer raça. Então, a gente não sabe de que maneira cada um vai responder. Pode ter desde um quadro sem sintoma algum, a um quadro leve, que muitas vezes ele não vai precisar nem de uma consulta médica, né? Muitas vezes só com um antitérmico, uma hidratação, ele vai recuperar, ele vai ser curado, ele vai ficar bem. Há aquela pessoa que vai fazer uma forma mais grave, inclusive um jovem saudável, né? Que faz atividade física, que não tem doença conhecida alguma, evolui com uma forma mais grave e precisa ocupar um leito de UTI. Então, a minha recomendação é que ninguém teste, né, para saber, será que eu vou fazer uma forma mais grave ou mais leve? O ideal é a gente evitar realmente a doença.
E lembrando que não é só o risco que a gente coloca na nossa vida, né? São das pessoas que a gente ama. Porque a pessoa doente, com certeza, ela está colocando em risco com quem ela mora, ela está colocando em risco as pessoas que ela tem convívio no trabalho. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu acho que fico alerta. Então fica aqui o alerta em relação às medidas de precaução. Uma vez que você tenha os sintomas, mantenha-se em casa, não vá para a rua, né? E procure o médico. Não espere a doença agravar. Procure o médico desde o primeiro dia. Tem o telefone à disposição de vocês para vocês entrarem em contato. E ali vocês vão ter o agendamento do exame, vão ter o contato com o médico para poder fazer essa avaliação inicial. Obrigado, doutor Alessandro. Obrigado, doutora Conceição. A gente vai, na sequência aqui, receber o prefeito Chico Brasileiro. Pode ir. Seja bem-vindo, Chico. Olá, boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Nós estamos hoje aqui acompanhados da secretária de Educação, professora Justina, que vai falar sobre a situação das aulas. Como ficam as aulas a partir de segunda-feira, a nossa decisão de suspender aulas nas escolas do município e também na escola pública estadual. Ou seja, a partir de segunda-feira tinha uma previsão de retorno, porém nós não temos condições de retornar essas aulas devido ao momento que a cidade está passando em relação à pandemia, tanto nas escolas do município quanto nas escolas do estado. E a professora Justina vai falar um pouco do que retorna das escolas privadas, o porquê disso, enfim, vai falar como que nós iremos adotar esse critério de retorno a partir de segunda-feira para alguma faixa de idade e de ensino. Mas também gostaria de agradecer aqui, como prefeito, em nome da prefeitura, aos 3 médicos que tiveram aqui. Um está aqui conosco, o Dr. Fábio, que é o diretor técnico do hospital, ao Dr. Alessandro, a doutora Conceição, por trazerem essas informações importantíssimas à nossa população. Nós só vamos vencer essa batalha se todos colaborarem, se todo cidadão iguaçuense pensar no próximo, pensar em si próprio, pensar que todos estão em risco, e seguir essas recomendações médicas, né, que foram passadas aqui, que são fundamentais para a gente vencer essa pandemia. Então, acho que o Fábio ficando conosco pode ter alguma dúvida ainda, Fábio. Inclusive, tem uma questão que está sendo levantada, que eu vi que estão perguntando ali, essa questão da dengue. Digamos, tem muita gente tomando medicação de farmácia, chega lá e tem um kit pronto. Ó, toma esse kit que você e vai para casa. E aí tem essa questão da dengue. Tem algumas medicações que são contraindicadas para dengue, tem outras que são indicadas, que vocês estão indicando. Então esse risco da automedicação é algo que a gente precisa sempre orientar sobre isso. Eu ia pedir para você abordar daqui a pouco, após a fala da Justina, essa questão de a gente estar vivendo 2 praticamente epidemias, né? Dengue e essa pandemia da Covid-19, do risco da automedicação, né? Sim. Então, Justina. Vamos lá. Boa noite, prefeito, doutor Fábio. Antes de nós iniciarmos a repassar as nossas próximas ações em termos da educação, prefeito, eu não poderia deixar de homenagear a nossa professora, que nós perdemos hoje para o Covid, aos 49 anos, professora Silvana Santana, professora da Escola Carlos Gomes, trabalhou conosco 32 anos no município e que, infelizmente, nós a perdemos hoje. Então, nossos sentimentos aí, os familiares e a todos, a comunidade da educação do município, que hoje estamos com essa tristeza de mensagem para repassar. Mas vamos lá.
Então, assim, nós, na verdade, nós nos reunimos com os técnicos, com a equipe de vigilância sanitária, com o comitê que faz toda essa parte de estudos e acompanha o Covid no município para saber em qual área nós conseguiríamos fazer algum retorno e até para nós conseguirmos fazer alguma análise sobre isso. Então, por orientação da saúde, dos técnicos também que acompanham, nós não teríamos nesse momento, pela situação que o município está, de nós retornarmos com todos os alunos, mesmo sendo aquele percentual em sala de aula, obedecendo os protocolos de segurança, distanciamento em sala de aula, todo esse aparato que nós estamos acostumados com o protocolo. Então a gente fez da seguinte forma, pensando em etapas que fazem a diferença, que é mais difícil de você trabalhar, atividades online ou aulas online com as crianças que são as pequenas, nós vamos retornar, pode retornar na segunda-feira, a partir do dia 15, as escolas da rede privada, da etapa do infantil 4 e 5 e o 1º ao 5º ano. Por que infantil 4 e 5 e 1º ao 5º ano do ensino fundamental? Porque essas são as etapas da alfabetização e onde a dificuldade maior de se trabalhar nas aulas online. O 6º ao 9º ano, o ensino médio, as faculdades, universidades, a pós-graduações, os outros cursos, eles não estão liberados a partir do dia 5. Então, só retorna à rede privada, infantil 4 e 5 e o 1º ao 5º ano, na segunda-feira. Isso que eles precisam obedecer os 30% de capacidade da sala de aula e o distanciamento também das carteiras de espaçamento físico que nós temos previsto no protocolo municipal e estadual. Tá? Além disso, as aulas da rede pública, até o prefeito já deu uma fala, da rede pública do 6º ao 9º ano, que é do Estado, tanto do privado quanto do público, eles não retornam no dia 15. Nós estamos colocando a data do dia 29 de março, para um possível retorno. Então, essa é a data que nós vamos trabalhar. Agora, essa análise dessa parcela que retorna na segunda-feira, a gente tem 2 semanas para fazer um levantamento, para acompanhamento. O que nós ouvimos agora dos médicos que fazem esse acompanhamento, dizendo da necessidade de nós termos o cuidado, de a gente continuar se cuidando o tempo todo. Então, isso vai fazer a diferença para o retorno do dia 29. Então, do 29, nós vamos trabalhar com as escolas municipais, os centros municipais de educação infantil e as escolas estaduais e também as redes privadas do 6º ano em diante. Né? Eu acho que é isso, né, prefeito? Isso aí, gente. Eu sei que muita gente, muitos pais fizeram um movimento, abaixo-assinado, é legítimo isso. Ninguém gostaria de ter seu filho fora da escola. Ninguém gostaria. Só que o momento não é recomendável. Mesmo que outros municípios tenham adotado o retorno, aqui em Foz tem uma recomendação. É a mesma coisa ter uma recomendação médica, dizendo, olha, não se deve voltar. E a gente tem que enxergar isso. Né? Nós estamos vivendo a pior fase da doença. Né? Muitos casos, uma transmissão acelerada da doença. Então é hora da gente reduzir o máximo o encontro das pessoas, essa ligação, a relação das pessoas, para que a gente possa colocar um freio nessa doença. Então, essa é uma recomendação, nós vamos seguir. Foz do Iguaçu não iniciará, até porque nós temos só na rede pública estadual em torno de 20 mil alunos. Mais 27 mil na rede municipal. Mais 27 mil na rede municipal. Você imagina o que são isso? 47 mil alunos circulando todos os dias e se encontrando. E muitas vezes não é apenas o encontro em sala de aula, é o encontro extra sala de aula. Dos riscos, gente, que a gente, todos os médicos têm falado nisso desde o início da pandemia. Que, infelizmente, as aglomerações, a gente está no momento de evitar ao máximo essas aglomerações, esses encontros e todas as formas que pudermos colaborar
de evitar encontro de pessoas, aglomerações de pessoas, é uma grande colaboração para nós vencermos essa etapa tão cruel que nós estamos vivendo. Né? Quero aqui também deixar nossas condolências em nome da Prefeitura ao nosso o gerente de unidade de saúde, o Justus, que ontem faleceu, a toda a sua família, nossas condolências à família, a todos os amigos. É uma pessoa que conviveu conosco na Prefeitura, na saúde, durante muitos anos como servidor público, exemplar servidor público, e que infelizmente e aqui estender a todas as famílias, porque eu sei que muitas famílias estão de luto nesse momento, e as nossas condolências, os nossos sentimentos a todos. Prefeito, lembrar também que os pais, mesmo essa etapa que volta, né, que pode ser retomada na segunda-feira, o pai ele tem a opção de continuar com o aluno com atividades remotas, sendo acompanhado com atividade online ou remota, buscando nas escolas. E lembrando que as escolas municipais e as estaduais também, os outros níveis que não estão retornando na segunda-feira, eles não estão sem nada para fazer. Eles estão com atividades também, que nas escolas municipais foram entregues dia 9 e 10 agora, nesta semana, e eles têm atividade para mais 15 dias. Então, eles têm atividades para fazer em casa, com acompanhamento, então, para que eles não fiquem sem nenhuma atividade pedagógica para ser feita nesse período. Exatamente. Vale destacar também, Chico, nessa questão das escolas, a gente tem observado no Comitê de Análise da Pandemia, o comportamento da pandemia em Foz do Iguaçu, também no Paraná como um todo, é que o aumento da curva começou a ocorrer a partir do dia 11 de fevereiro. E foi ali naquela quinta-feira, ali próximo do Carnaval. Mas não dá para a gente atribuir ao Carnaval, porque quando a gente começa a ter um aumento dessa curva, ela reflete, na verdade, uma situação que ocorreu em torno de 10 a 14 dias antes disso. E por que esse período? Normalmente, quando a pessoa tem a infecção, ela tem 5 dias ali que ela fica assintomática, em média, até que ela começa a ter os sintomas. Nesse momento que ela tem os sintomas, ela entra em contato com uma central, plantão do telefone do coronavírus, e é agendado um exame para 2 dias depois. Então, 5 dias, mais 2 dias, e aí depois mais 1 dia, 2, 3 dias, no máximo sai o resultado dela positivo. E aí sai no nosso boletim epidemiológico. Então, a gente vê que existe um espaço ali de 7, 10, às vezes 14 dias antes do resultado que reflete a pandemia do que estava acontecendo. Então, o resultado hoje positivo, ele reflete uma contaminação que aconteceu em torno de 7 dias atrás. Isso é importante a gente entender porque esse dia 11, ele reflete um evento que aconteceu em Foz do Iguaçu e um comportamento da pandemia também que ocorreu em todo o Paraná, em relação ao aumento da pandemia. E o que a gente estuda do ponto de vista epidemiológico é que talvez um dos maiores fatores para que eu tivesse ocorrido esse aumento da transmissão foi justamente o retorno das aulas. E o retorno das aulas, como o prefeito disse aqui, envolveu mais de 40 mil pessoas só em Foz do Iguaçu. É porque a rede pública não iniciou, é só a rede privada. Rede privada. Só a rede privada. E aí, quando você tem essa aglomeração, que acontece, por exemplo, na aula lá, no intervalo, as pessoas saem da aula, né, e vão se encontrar no intervalo, ou no final, você começa a ter um aumento dessa transmissão. E quando esse evento acontece num processo maior, envolvendo mais cidades, você começa a ter uma sincronização dessa pandemia, de modo que quanto mais pessoas estão acometidas pelo vírus e circulando, você começa também a ter uma troca maior do vírus entre as pessoas, inclusive com a possibilidade desse novo vírus, essa mutação aí que vem de Manaus. Isso talvez explique não só o aumento da nossa curva, mas também o aumento dessa gravidade em função do espraiamento dessa variante. Então, o momento atual é um momento de muita cautela, por isso que a gente tem procurado assessorar a Prefeitura no sentido de promover as medidas mais seguras frente à situação que a gente enfrenta de lotação dos hospitais, de médicos, equipes de enfermagem e técnicos, fisioterapeutas, toda a equipe multidisciplinar envolvida no atendimento, com uma capacidade extremamente intensa de atendimento. Então, a gente tem um limite humano para dar conta dessa pandemia
E mais uma vez a gente reforça aqui, a gente precisa desse envolvimento da sociedade para que no momento que a gente conseguir ter um controle maior dessa pandemia, a gente consegue avançar também na flexibilização dessas outras medidas. Exatamente. Bom, gente, Justina, tem mais alguma informação? Eu acho que é isso, e assim, lembrando, né, prefeito, que nós estamos acompanhando diariamente, né, então assim, pode ser que nós tenhamos alguma mudança nas datas, mas a gente diariamente acompanha, semanalmente tem as nossas reuniões com a saúde, com a vigilância, com os protocolos, com as equipes de protocolo, de comitê, para a gente analisar qual é o melhor momento possível desse retorno e preservando o máximo de vidas possível que a gente consiga nesse momento. Lembrando, queria só falar um pouco aqui para concluir também, lembrando que a Prefeitura decretou, a partir de sábado, 17 horas, o fechamento praticamente absoluto. Vai ficar só funcionando farmácias e postos de combustíveis. E alguns serviços de urgência e emergência, de saúde animal, saúde humana, enfim. Então, nós teremos essa restrição e também o toque de recolher a partir de 18 horas do sábado até as 5 horas da manhã da segunda-feira. É um período até longo, porque é toque de recolher. Só pode circular nas ruas aquelas pessoas que estiverem indo a trabalho desses serviços que estão permitidos o funcionamento. Não está permitido nenhum outro tipo de movimentação, de circulação. É exatamente para evitar encontros, até familiares, sim, porque os médicos aqui falaram muito bem, os encontros familiares. Hoje tem ocorrido, né, doutor Fábio, muitos casos que têm chegado aos hospitais de família inteiras. Pega um e pega todo mundo da família. Então, nesse momento é importante evitar encontros familiares, é importante evitar encontro de amigos, é importante evitar as festas. Essa medida está sendo feita também para conter essas festas de final de semana, inclusive aquelas que as pessoas se deslocam até o Paraguai. Depois das 18 horas, se as blitz que a prefeitura vai realizar. Nós vamos realizar várias blitz na cidade. Qualquer um que seja pego, que esteja fora dessa norma, ele receberá as multas cabíveis, que o decreto prevê, que a lei prevê. Então, a prefeitura, infelizmente, tem que fazer essa medida para que a gente possa ter realmente uma contenção, uma restrição dessa movimentação, dessa circulação no final de semana, e a gente conseguir também ajudar, contribuir nessa transmissão do vírus em Foz do Iguaçu. Não funcionará transporte coletivo, não funcionará supermercados, não funcionará a maioria dos serviços, apenas farmácias e funcionará também postos de combustíveis. Hotéis vão funcionar apenas para hóspedes, aqueles turistas, não para pessoas de Foz do Iguaçu. Assim como os atrativos apenas para os turistas. E muita gente questiona, mas por que vai manter esse serviço funcionando? Porque tem pessoas que se programaram há meses para vir fazer uma viagem em Foz do Iguaçu, e nós estaríamos aí atingindo em cheio o turismo, prejudicando o turismo, e com isso a gente mantém pelo menos esse segmento, que já está funcionando com uma margem muito pequena, e os atrativos, principalmente o Parque Nacional, com toda a capacidade de receber pessoas, com todos os cuidados que estão tendo, a gente julgou que não seria correto fazer essa interrupção do turismo nesse momento. Mas, com todos os cuidados, a gente vai manter essa atividade funcionando. Tanto os hotéis quanto os atrativos turísticos nesse final de semana. Então, são essas as medidas, Fábio? Em relação à automedicação e a questão da dengue, Isso. né?
a gente tem um receio, e normalmente a dengue em março a gente acaba tendo um aumento da epidemia da dengue na cidade, né? Esse ano, por enquanto, está controlável, a gente tem tido uma epidemia controlada de dengue, e a gente tem muita preocupação em relação à sobreposição da dengue com o coronavírus. E aí vale um reforço aqui, mais uma vez, de que independente do sintoma que você tiver, a automedicação era extremamente desaconselhável. Como a gente disse no início aqui, vocês não devem tomar medicações por conta própria ou seguir a medicação que foi dada ao vizinho. O médico está disponível, nós temos atendimentos para isso, disponíveis via telemedicina, através do plantão do telefônico do coronavírus, justamente para poder oferecer um atendimento individualizado. Se a medicina não precisasse do atendimento individualizado, não haveria necessidade de médico. A necessidade do médico é justamente para identificar o perfil daquele paciente, ver a doença que aquela pessoa tem, e não só a doença, mas o comportamento dela naquele indivíduo, que tem um comportamento particular, e com isso prescrever o melhor remédio para aquela pessoa. Então, reforçar aqui com todos vocês para que não façam uma automedicação e não usem medicações que podem até piorar outras doenças. Tem medicações que às vezes a pessoa vai usar lá, pode até agravar a situação dela da dengue, pode estar uma doença, ela toma uma aspirina, um antiagregante plaquetário, tem um sangramento por uma doença dela, uma doença que ela está tendo em concomitância com outra patologia. Então, deixar esse reforço aqui, né, para que as pessoas não façam automedicação. Esse hábito de ir na farmácia, balcão ali, pegar remédio, ficar tomando, não é uma boa prática. E a gente tem visto no hospital muitas pessoas que estavam fazendo automedicação, pioraram e foram internadas. Exatamente. Bom, gente, vamos concluindo, dizendo que Foz do Iguaçu tem buscado unir forças, tanto com o Hospital Municipal, quanto toda a nossa rede de saúde, para a gente enfrentar esse momento. Tenham certeza de uma coisa, não faltará esforços, não faltará esforços. Os esforços estão sendo feitos assim de uma forma muito humana, né? O que a gente viu dos 3 médicos que falaram aqui é verdade. Esses médicos fazem um ano, não só médicos, mas enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, auxiliares, todos os profissionais de saúde, a zeladora, todos estão dia e noite cuidando de vidas. Dia e noite cuidando com essa doença que só piora cada vez mais. E a gente tem que realmente colaborar com eles, inclusive. Com eles, que muitos têm feito de tudo para salvar, né, tantas vidas. Então é importante que cada um se cuide, é importante que cada um tenha esse senso de responsabilidade coletiva, para que a gente possa realmente ter uma vitória em breve. A vacina está avançando, pouco a pouco está chegando mais doses, hoje chegou, já estamos vacinando uma parcela aí acima de 75 anos. Esperamos breve vacinar mais e mais com faixa etária menor, para que a gente possa realmente ter um resultado aí satisfatório das vacinas e assim a gente reduzir essa doença. Mas nesse momento é importante a gente fazer mais um sacrifício. Eu sei que é pedir demais, porque já faz um ano, mas a gente não pode se deixar vencer agora, nessa fase que a gente está exatamente nesse momento tão crucial. A gente não pode se entregar. A gente tem que colaborar, a gente tem que enfrentar, a gente tem que fazer tudo possível e tenho certeza que todos, tanto os médicos, tanto os profissionais de toda a saúde, a coletividade, os empresários que estão perdendo, que estão sofrendo, o trabalhador que perdeu o emprego, todos estão nesse mesmo sofrimento. Mas a certeza é que todos também precisam de vida. E para ter vida, a gente precisa combater essa doença, enfrentar essa doença e vencer, e vamos vencer essa doença. Mas precisamos da colaboração de todos, seguindo essas orientações médicas que foram passadas hoje aqui, importantíssimas em todas as fases, mas principalmente agora. Então, nosso abraço a todos. A Prefeitura continua à disposição para tirar dúvidas do que pode funcionar, que não pode, através do 156 Foz.
156 Foz. Você pode mandar o seu recado, tirar a sua dúvida, que a gente está à disposição para fazer as explicações necessárias sobre os decretos da Prefeitura. Um abraço, boa noite. A Prefeitura não mediu esforços e já investiu para garantir o atendimento à população no enfrentamento à Covid-19, além de termos aplicado mais de 10 mil doses da vacina. Com o apoio do Governo do Estado e do Ministério da Saúde, mais 10 leitos de UTI foram instalados no Hospital Municipal em fevereiro. Para desafogar o hospital, a triagem e coleta de exames passarão a ser feitas na UPA do Morumbi. Os novos investimentos no setor da saúde reforçam o cuidado da Prefeitura para que toda a população receba um atendimento digno e eficaz. Desde o início da pandemia, o Hospital Municipal já passou por 4 ampliações e recebeu novos e modernos equipamentos. Mas sem a redução no número de casos, os esforços não funcionam. E o Sistema Municipal de Saúde também tem seus limites. Sabemos que a situação é difícil, mas este é o momento mais crítico que a cidade já passou. Apenas unidos sairemos vitoriosos dessa guerra contra um inimigo invisível. A cidade precisa do seu apoio. A Prefeitura não mediu esforços e já investiu para garantir o atendimento à população no enfrentamento à Covid-19, além de termos aplicado mais de 10 mil doses da vacina. Com o apoio do Governo do Estado e do Ministério da Saúde, mais 10 leitos de UTI foram instalados no Hospital Municipal em fevereiro. Para desafogar o hospital, a triagem e coleta de exames passarão a ser feitas na UPA do Morumbi. Os novos investimentos no setor da saúde reforçam o cuidado da Prefeitura para que toda a população receba um atendimento digno e eficaz. Desde o início da pandemia, o Hospital Municipal já passou por 4 ampliações e recebeu novos e modernos equipamentos. Mas sem a redução no número de casos, os esforços não funcionam. E o Sistema Municipal de Saúde também tem seus limites. Sabemos que a situação é difícil, mas este é o momento mais crítico que a cidade já passou. Apenas unidos sairemos vitoriosos dessa guerra contra um inimigo invisível. A cidade precisa do seu apoio.